Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração, mas nós vamos com essa outra curiosidade aqui do livro de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, no capítulo, que são quantos capítulos aqui? Ó, dois, três, apenas 3 capítulos. É uma carta muito pequena. Então eu indico vocês lerem a primeira e ler a segunda. Não lê somente a primeira ou lê somente a segunda. Lê as duas juntos. Até porque, amigos, vê se você entende. Ontem eu estava falando sobre você ver quem que você está ouvindo. Você vê o que você está lendo. Quem é o autor do livro que você está lendo. É isso que é curiosidade. Quem é o autor dessa Bíblia aqui do meu estudo? Por exemplo, essa Bíblia aqui do meu estudo é o Dr. Charles Gladwell. Tá aqui, ó. Charles Gladwell, que é um americano que ele estudou muito sobre a Bíblia, sobre os textos, sobre o que está escrito, os textos canônicos. E ele foi a fundo. Então ele escreve essas referências. Só que quem está escrevendo essas referências, quer dizer, esses comentários do pé da Bíblia, se ele é um calvinista, ele vai levar para o lado do calvinismo. Se ele é um arminianista, ele vai levar para o lado do arminianista. Você vê que a verdade ela vai pender para um lado ou para o outro. E a tendência é você ser um pré-tribulacionista. A tendência é você ser um pós-tribulacionista. São verdades com a interpretação daquela verdade, de que tem que ter todo cuidado, porque o Senhor ele mostra de que o trigo ele foi plantado, mas no meio do trigo, que é a verdade, vai ter o joio, para danificar o trigo. O joio, que é a mentira, ou é uma explicação, uma referência tendenciosa, é para danificar a verdade, é para diminuir a verdade, o valor, o poder da verdade. Por que hoje em dia nós estamos aí com o Evangelho, com esse problema do Evangelho, sabe? Hoje em dia todo mundo é evangélico, hoje em dia o Evangelho, cadê o poder do Evangelho? Cadê as curas? Cadê os milagres? Sabe? Então, o que acontece? Você tem que ver. É como eu tenho falado, eu estou falando. Muita gente está pregando o Evangelho, muita gente está lendo a Bíblia. Mas quem é essa gente que está lendo a Bíblia, que está trazendo? Que está trazendo aquela verdade? Está trazendo uma verdade qual a intenção? Qual é a intenção? É salvar a alma mesmo? É levar a pessoa ao caminho, a verdade e a vida? Qual é o interesse? Até porque a obra de Deus ela é feita sem interesse, sem ganância, sem constrangimento. Escreve isso aí para você aprender, você que faz a obra de Deus. A obra de Deus é feita sem interesse e sem constrangimento. É isso aí, sem interesse. Porque quando você coloca ganância, já está dentro do interesse. Tem um interesse ganancioso aí. Então a obra de Deus não é feita com interesse. A obra de Deus não é feita com constrangimento, por uma pressão, tem que fazer, é obrigado. Deus não quer assim. Deus quer que seja de livre coração, do coração liberto, livre disso. Até porque a gente sabe que existem muitas denominações, muitas igrejas e muitos servos de Deus aí que estão sob pressão, que trabalham sob pressão. Entendeu? Isso não é obra de Deus. Está trabalhando sob pressão, então você está trabalhando para o homem. Agora, quem trabalha deliberadamente, prega a palavra e leva a palavra de todo o coração. Está aqui, ó. É igualzinho nesse canal. Não estou ganhando nada, não estou buscando fama, não estou buscando sucesso, não estou buscando visualização, cliques. A minha intenção é quem Deus quiser levar esse vídeo para alguém ler, ver, assistir, Deus vai mandar. Acabou. É por isso que a gente pede para você dar o clique, dar uma clicada assim, tipo joinha, para poder botar o YouTube para trabalhar. E quanto mais joinha você der, mais o
Escrever também nos comentários, quando você diz um amém, um bom dia, você fala qualquer coisa no comentário, então o YouTube vai entender a interação do público e vai cada vez mais impulsionar. Tem uns que pagam para o YouTube impulsionar. Você vê esse montão de visualização, esse montão de like, muita gente, é porque tem dinheiro aí por trás. Entendeu? Mas quando você vê assim, ó, você tem que ficar muito atento às coisas de Deus. Você tem que ter o espírito. É como eu estava falando esses dias para minha mãe, tadinha, que ela ficou assistindo uma pessoa e pensou que era pastor. E eu também assisti essa pessoa semanas e semanas, meses, talvez até meses, para poder eu detectar quem era ele. Fui pesquisar quem era ele. E ali eu tirei a conclusão: não é pastor. Não é pastor. Não é pastor. Um mensageiro da palavra, está levando a palavra? Tá. Qualquer um pode levar a palavra. Qualquer um pode pregar. Aliás, quando os apóstolos falaram: Senhor, lá, está pregando teu nome, está expulsando demônios, está isso, aquilo. Foi que Jesus falou: deixa. Deixa. Cada um faz. Tem liberdade. Entendeu? Agora, nada melhor do que você ficar atento aos profetas, os homens de Deus, os que estão fazendo sem interesse, sem ganância, os que estão fazendo deliberadamente, porque estão aproveitando o momento, a oportunidade, o tempo, e o tempo é igualzinho eu, meu tempo é esse. Não adianta eu agora querer ir pregar depois, quando tiver gagá, quando tiver caducando, ou quando tiver doente, quando tiver morrendo. Tem que ser agora. É como você. O tempo é agora. Aproveite quando você tem saúde, essa força, essa disponibilidade, essa disposição, esse temor, essa fé. Faça com amor. E aí você vai ver a recompensa. Vai vir do alto. Pode acreditar. Foi isso que Paulo fez. Simplesmente foi isso que Paulo fez para essas cartas. Paulo, enquanto estava preso, estava escrevendo. Escrevendo. Eu não podia evangelizar porque não prenderam minha liberdade, tiraram minha liberdade, mas eu escrevo, manda. Aí manda. Vai lá, Timóteo, leva essa carta. Vai lá, fulano, beltrano, cicrano, leva essa carta lá para a igreja. Pois é, pessoal, não é fácil não. Então está aqui. O autor dessa carta, segunda epístola dos Tessalonicenses, é Paulo, né? Também na data de 51 depois de Cristo. E o propósito dessa carta foi enviada por Paulo à igreja em Tessalônica pouco tempo depois da primeira Tessalonicenses. Primeira carta de Tessalonicenses, visando corrigir uma nova situação. Paulo recebera de algum modo notícias de que houveram mal-entendidos, se distorceram propositais. Isso foi coisa propósito, foi a propósito de seu ensino sobre o vindouro dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, você vai ver essa distorção que teve Paulo procurando justificar. Alguns pensam que os juízos do dia do Senhor já haviam começado naquele tempo. Alguns pensavam. Entretanto, havia entendido que Paulo lhe ensinava que estariam isentos de tais juízos. A ramificação prática dessa confusão doutrinária era que alguns, pensando estar próximo ao fim do mundo, haviam parado de trabalhar e assim criado uma situação embaraçosa. Paulo escreve essa carta, a segunda carta, justamente para corrigir, né? Corrigir o ensino errado que aquele pessoal estava lá e repreende os ociosos. Vê se você entende. Imagina você, eu mando essa carta, 1 Tessalonicenses, para um grupo de pessoas, para uma cidade, um povoado. Chegando lá, eles pegam a minha verdade, distorcem e estão dizendo assim: ó, vamos parar de trabalhar. Vamos parar de trabalhar porque, ó, segundo Paulo, o próprio Paulo está mostrando aqui de que Jesus está voltando. Então, para que a gente vai ficar trabalhando aí, juntando, construindo, se ele está voltando agora, nessa nossa geração? E aí começou a igreja a contaminar isso, e todo mundo começou a parar de trabalhar, de produzir. Foi aí aonde Paulo enviou essa segunda carta. Não falei nada disso não. Não falei nada disso. Eles estão deturpando todo o cuidado,
A mesma coisa nos dias de hoje, amigo. Como a gente tem que ter cuidado nessa transmissão da palavra. Você entendeu por que a gente precisa de conhecimento? Se a gente tiver conhecimento, se a gente tiver habilidade, se a gente tiver atitude, então a gente não vai cair nesse engano, não. A gente não vai cair. É por isso que eu estou aproveitando o canal para poder trazer para quem tem de receber, receba a bênção de Deus. Está aqui. O conteúdo da carta, só para encerrar, o conteúdo, apesar que a gente já pegou o conteúdo da carta, é isso mesmo, né? A visão principal sobre o homem do pecado, né, que é o anticristo, que já é em Tessalonicenses capítulo 2, e deve ser comparado com outras passagens que falam deste anticristo, como em Daniel capítulo 9, Mateus 24, Apocalipse 11. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui em respeito a essa segunda carta, então você deve ouvir novamente com atenção, parando, estudando, que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Dá um joinha quem não deu, clicando aí o joinha, e você depois escreva aí nos comentários aquilo que eu falei aí atrás. O que você falou, pastor? Volta lá atrás e você vê. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus, nós oramos ao Senhor e buscamos, meu Deus, a Sua face. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós te buscamos, ó Deus, de todo o nosso coração. Nós sabemos, meu Deus, de que o Senhor é um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que está em todos os lugares, um Deus vivo, poderoso. Esse é o nosso Deus. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, de que o Senhor abençoe cada pessoa que está inscrita nesse canal, cada pessoa que recebe essas mensagens, que recebe essas orações. Meu Pai, esse vídeo está chegando no grupo da família, esse vídeo que está chegando no grupo de amigos, esteja essa pessoa no Brasil, fora do Brasil. Oh, meu Deus, que ela venha ter o interesse de conhecer, de aprender, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, que essa pessoa venha ter uma força de vontade, um querer vencer, ser feliz. Eu quero entregar nas tuas mãos, meu Deus, esse dia. Abençoe esse dia, Pai, que seja um dia de muito conhecimento, de muito aprendizado, um dia de muita experiência, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, toda a minha casa, meus tios, tias, primos, sobrinhos, família de cada um dos meus familiares. Oh, Senhor, tome nas tuas mãos a nossa vida, nossa alma, e nos ensine como te agradar, Pai. Que a gente não venha ficar confuso, que a gente não venha ficar, meu Deus, como a igreja de Tessalonicenses, que ouviu alguns falsos e terminou havendo confusão no meio da igreja. Que o Senhor venha guiar nossos passos, nossos caminhos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, você está abençoado. Pode acreditar que você está abençoado. Agora, abençoe alguém, ore por alguém, envia esse vídeo para alguém, convide alguém para entrar no canal, participar também e ser muito abençoado. Tenham todos um dia feliz, um dia abençoado. Deus abençoe. Até amanhã.